Hoje nós vamos desvendar um dos maiores segredos do universo segundo alguns. Que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Na verdade, a resposta é bem direta, que é através da evolução. Mas aqui nesse vídeo eu vou explicar de maneira bem detalhada quais são os principais processos por detrás disso e de maneira correta, sem cair em nenhum extremos ou simplificações erradas. Então, se você se interessa por esse vídeo, dê o seu like. Se você é novo no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Se arruma na cadeira e vem. É uma pergunta que todo mundo faz, né, em algum momento da sua vida e até uma força de expressão, mas que não é tão difícil de respondê-la se você fazer a pergunta da maneira correta. Tanto que eu já introduzi esse tema num post, uma espécie de meme, lá na minha página, em que eu peguei uma imagem, que eu vou voltar ela aqui, vou mostrar ela aqui, em que apresentava uma explicação muito simplificada da evolução e que, por isso, acabava se tornando um tanto quanto errada. Muitos criticaram a página que compartilhou essa foto, esse desenho, no caso, esse esquema, e eu até fiquei assim, não tá tão errado. Aí depois eu analisei bem e falei, realmente, para alguém que não entende, vai ver essa imagem e vai ter um pensamento completamente equivocado, completamente errado sobre a evolução. Então aqui eu vou dar uma explicação que é baseada em fatos, que tem muitas evidências a seu favor de realmente como ocorre a teoria evolutiva. Mas antes, precisamos retomar aquilo que eu apresentei no meme, lá no Facebook. Que é que essa pergunta, na verdade, está mal formulada. Porque assim, de qual ovo estamos falando? Porque qualquer pessoa sabe que vários animais colocam ovos além de galinhas. Todas as aves, atualmente todos os répteis, ovos com casca. Né? E é claro, e até o mamífero, como o caso do ornitorrinco. Entretanto, se a gente pegar o sentido mais esticado de ovo, né, o conceito correto de ovo, que é inclusive um óvulo pode ser visto como um ovo. Então a pergunta de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, é meio óbvia, que nesse sentido mais geral, o ovo existe independentemente da galinha. Mas eu sei, você fala assim, obviamente a pergunta fala-se de ovo de galinha. Mas isso não soluciona muita coisa. Você acha que o ovo de galinha é o ovo em que a galinha colocou? Ou é o ovo a qual a galinha nasceu? Ok? Bom, para essas dois significados, a evolução tem uma resposta. Então a gente precisa entender como ocorre a evolução de fato. E tá, olha essa imagem de novo. O erro que essa imagem pode te induzir é que a evolução ocorre a nível de indivíduo e de maneira linear. Mas não é assim que a evolução ocorre. Como que ocorre a evolução de fato? Eu tenho uma espécie. Espécie, por definição, ela forma uma população. Quando eu digo população, não é que todos os indivíduos dessa população são amigos, são aliados, se conhecem, nada disso. Mas são indivíduos que ao longo de gerações podem compartilhar genes e compartilham genes entre si. Isso é uma população. Por exemplo, do ponto de vista biológico, toda a humanidade, esses 7 bilhões de pessoas, formam uma única população, a população da espécie humana, Homo sapiens. Então você tem essa população, nessa população você tem indivíduos que sim têm descendentes, esses descendentes têm características diferentes que lhe podem lhes dar vantagens ou desvantagens na competição entre a própria espécie, assim como a competição com outras espécies ou com problemas, seleção natural de maneira geral, ou preferência sexual e outras forças evolutivas. E também ocorre a mutação. Nesse caso, a mutação de fato ocorre a nível individual. Né? O indivíduo, por algum motivo, na hora que vai formar células, principalmente as células gaméticas, ou seja, as células ligadas ou que vão formar, ou que são, né, o caso do esperma e o óvulo, o ovo, elas acabam fazendo uma replicação do DNA incorreta, gerando um novo gene.
ou melhor dizendo, um novo alelo. Né? Sabe aquilo que você aprendeu na escola, lá no a teoria de Mendel, que fala do azinho e azão? Né? Aqui na verdade é assim, existia um único gene, o gene A, que é o único tipo de gene que tinha naquela parte do DNA. E aconteceu uma mutação que gerou uma variação desse gene. Essa variação pode ser dominante. Então essa variação vai ser chamada de alelo, um alelo dominante, azão, por exemplo. Ou ela pode ser recessiva, então ela vai ser o alelo azinho, enquanto o alelo original, o gene, a forma do gene original, que agora também vai ser um alelo, vai ser azão. Então pode ser codominante, enfim, aí tem uma variação aí que eu não vou entrar. Mas isso, a ideia vem da mutação, ok? Bom, então mutações ocorrem a nível individual. Essas mutações podem ter efeito, a primeiro momento, de nenhum, ou negativo ou positivo, ok? Bom, se ele não for negativo, esses novos alelos vão continuar na população. E aí que vem o primeiro conceito que é importante. A evolução, ela ocorre a nível de população. O que é evolução de fato? É quando eu pego uma população e vejo uma geração. Vejo qual que é a frequência dos tipos e a quantidade, a proporção dos genes, dos alelos naquela população. Depois, na próxima geração, eu avalio de novo. E assim por diante. Se eu perceber que está havendo uma modificação, uma alteração, ou no tipo de genes, ou na sua frequência, isso quer dizer que está havendo uma evolução. Então, evolução é essa mudança genética, essa mudança biológica na população ou em subpopulações, já vou entrar nisso, ao longo do tempo. Ok? A evolução, ela então ocorre a nível populacional, a nível coletivo. Já a mutação, a nível individual. Ok? Bom, o que pode gerar o processo de especiação, que é mais comum, é quando ocorre alguma forma de isolamento. Então, por exemplo, eu tenho a população e aí, por algum motivo, surge alguma coisa que o separa. Pode ser normalmente uma questão geográfica, um rio nasce, acontece um terremoto, enfim. E separa essa população então em duas, então forma na verdade duas subpopulações. A subpopulação, principalmente menor, ela vai acabar então tendo um desenvolvimento muito diferente da outra subpopulação, e principalmente da população original. Porque agora ela pode ocorrer novas mutações, agora os efeitos evolutivos e até as novas mutações terão um efeito muito maior nessa população pequena. Existe todo um conceito aqui matemático, acabei de fazer uma prova sobre isso, mas eu não vou entrar em detalhe, eu pretendo fazer vídeos muito mais completos, mas por enquanto acho que isso é o suficiente. Bom, então com o tempo essa subpopulação vai acumulando novos genes, vai acumulando novas características que a tornam bem diferente da população original. Essa nova subpopulação então começa a se tornar uma subespécie. Então já nós começamos um processo de especiação. Até que esse acúmulo de novas características e alelos e de novos genes acabam a tornando uma espécie diferente, até o ponto em que essas espécies vão ser tão diferentes que quando eu pegar esses indivíduos e tentar cruzá-los, eles vão ter dificuldade, ou eles não vão querer se achar, eles não vão ser compatíveis, vão gerar filhotes inférteis, ou até podem gerar um filhote fértil, mas bem diferente dos dois. Então, veja bem, são três conceitos bem importantes. Mutação, que é individual, evolução e especiação. E também tem outros processos que podem ocorrer. Então, por exemplo, eu tenho uma população e aí ocorreu uma mutação ocorreu em vários indivíduos. Deixando bem claro que a mutação pode ocorrer mais de uma vez em indivíduos bem diferentes. Mutação não é uma coisa tão rara que não só aconteceu uma única vez e acabou. Não é assim que as coisas funcionam. Inclusive, você tem tanto que a homoplasia é um problema, que é quando você tem seres que têm características que são muito parecidas, mas eles não têm nada a ver evolutivamente entre si, né? Mas enfim, isso é uma outra discussão. Então, aconteceu várias mutações, mas esses novos alelos não traziam nenhuma vantagem significativa naquele momento,
mas também não causavam nenhuma desvantagem significativa. Então começou a ser acumulado, então a grande parte daquela população tinha aqueles alelos, talvez nem sabia. Só que, por exemplo, imagine que uma dessas mutações tornava os indivíduos imunes a uma doença, mas aquela doença era muito rara naquela região, então tipo, não tinha serventia alguma. Mas, sei lá, aconteceu alguma poluição, algum desastre ambiental, qualquer coisa do tipo, e essa doença, esse vírus, essa bactéria, enfim, ela se espalha de maneira profunda em toda aquele local e pega aquela população de jeito. Então, quase todos os indivíduos sem aquela mutação vão morrer e só os indivíduos que têm aquela mutação vão sobreviver. Isso que é chamado de efeito gargalo, ou efeito gargalo de garrafa, né? E aí a nova geração vai ser já bem diferente da anterior, e essa nova característica pode ser uma característica, e isso pode levar a uma especiação muito rápida e, portanto, uma nova espécie. Okay? Então, voltando à galinha. Então, provavelmente você tinha o quê? Você tinha uma ave. Eu vou colocar os nomes porque eu não me lembro agora, mas porque isso não é muito importante. Mas uma ave funcional, real. Essa coisa de proto-galinha eu acho que mais atrapalha do que ajuda as pessoas a entenderem. Então tinha uma ave. Essa ave, uma parte da população dela acabou ficando isolada e ela acabou sofrendo especiação até formar a ave selvagem que dá origem às galinhas, que é o galos, acho que é galos. Até os nomes certos aqui em cima, tá? Aqui pro lado na edição. Mas aí entra outra coisa que não faz parte da natureza, digamos assim, né? Que é o homem. Então a domesticação. A domesticação, ela nada mais é quando o homem usa processos que existem na natureza, só que de maneira muito mais rápida e com um objetivo. Inclusive foi a partir disso que a evolução foi gerada. Tipo, se existe uma seleção artificial, então deve existir uma seleção natural. E aí há toda uma discussão de então como foi esse processo, mas a maior parte das evidências apontam, não existe um consenso, mas a maior parte das evidências, que a galinha doméstica que nós conhecemos, né, o galo tal, começou a ser domesticada na Ásia, ou na Tailândia, ou na Índia, enfim, cada autor fala uma coisa. E ela não tinha originalmente função de ser alimento, mas era para questões sagradas, para rituais, coisa assim, até que acho que foi na Grécia. Aí eu falei, muda de fonte para fonte. Até que ela começou a ser usada para alimento. E hoje é basicamente a ave, o animal domesticado mais populoso do mundo. Acho que tem mais de 10 bilhões deles em todo o planeta. Bem, então, para aquela pergunta original, se o ovo de galinha for um ovo em que nasce uma galinha, então veio primeiro o ovo. E se o ovo foi colocado, provavelmente, né, como a nossa galinha ela é domesticada, então ela foi colocada por uma ou outra ave, que é bem parecida, que já era bem parecida com uma galinha, que eram galos já, mas que tinha sido fruto de vários cruzamentos, e novamente mais um cruzamento, nasceu um animal parecido, já que é a nossa galinha doméstica. Por outro lado, se você acha que ovo de galinha é um ovo que a galinha colocou, então essa galinha nasceu de um ovo que não era de galinha, né, nessa definição, e portanto depois ela conseguiu chegar à idade adulta e colocou um ovo. Há também um outro processo que eu acabei esquecendo, que é o processo de hibridização. Às vezes eu tenho então duas espécies muito parecidas, muito próximas, e elas conseguem se cruzar e aí formam uma nova espécie. Ou, por exemplo, eu tenho duas subpopulações que são da mesma espécie, mas elas são subpopulações, ou seja, subespécies que já são um pouco diferentes, mas elas acabam cruzando e aí formam uma terceira subespécie que depois vira espécie. É possível que Porque eu estou falando isso por quê? Porque a galinha doméstica é possível que tenha sido por hibridização. Bom, então é basicamente isso. Importante você entender que a evolução ela ocorre por várias forças. A principal dela que gera essa variabilidade genética é a mutação. A mutação ocorre a nível individual, mas a seleção ocorre a nível
a evolução ocorre a nível populacional. Essas populações, então, por isolamento, por forças evolutivas muito fortes, enfim, elas já começam a formar, começa um processo de especiação. Então, a evolução, né? E depois a especiação, em que uma parte daquela população começa a apresentar e acumular características cada vez diferentes da população original, até que ela se torna uma subespécie, e aí até que ela se torne uma espécie, ou melhor, ela deu uma origem a uma espécie. Uma alegoria aqui, mais ou menos, é como se eu tivesse um país, esse país inicialmente não tivesse nenhum estado, fosse só congresso, presidente ou primeiro-ministro, enfim, e aí depois de um tempo achassem que era importante dividir o país em vários estados. E aí os estados começam a ter a sua própria administração, sua própria característica, sua própria identidade, até o ponto que um estado fica muito diferente do resto do país, ele pede a independência e consegue. Então tem o surgimento de um novo país a partir de um anterior, né? Nesse caso através de uma evolução social e política, não uma evolução biológica, mas é uma coisa análoga. Então, eu espero que tenha ficado claro. É claro que isso aqui é uma simplificação, existem muitas coisas por detrás, mas eu acho que isso seria o suficiente para você entender. Mas se ficar qualquer dúvida, qualquer crítica, pode deixar aqui no comentário que eu vou responder ou até faço um vídeo complementar, ok? Então, se gostou, deixa o joinha e não deixa de se inscrever no canal e compartilhar com amigos, ok? Valeu, falou!